Hoje é quarta-feira de cinzas e é dia de Copa. Copa do Brasil, logo mais às 7 da noite, no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Caxias e Fluminense se enfrentam brigando por uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Uma competição extremamente importante, vale grana também, vale dinheiro, mas vale uma classificação importantíssima, fundamental para a sequência da temporada 2025 do Flu. É jogo único, jogo decisivo, jogo eliminatório. Vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes e todas as informações de mais um desafio do Flu nesta temporada. Bom, não temos histórico do confronto neste pré-jogo porque é a primeira vez que Caxias e Fluminense vão se enfrentar. Confronto inédito pela Copa do Brasil. Caxias que está neste momento na Série C do Campeonato Brasileiro e foi eliminado pelo Internacional na semifinal do Campeonato Gaúcho. Geralmente é a equipe que, junto do Juventude, os dois de Caxias do Sul, são as duas equipes que mais incomodam ali a dupla Grenal no Campeonato Gaúcho. Falar da situação um pouquinho do gramado, porque foi algo que ontem muita gente perguntou, inclusive na live do Jornada, eu não tinha visto ainda o gramado, e a gente tem essas imagens aí, do gramado do Estádio Centenário, as imagens que já estão rodando aí as redes sociais, e pelo menos no visual a situação é muito ruim, o gramado parece muito ruim. Às vezes o visual não é um gramado bonito, mas a bola rola bem. Mas sei lá, não é o que está me parecendo com esse olhar. Ano passado o Fluminense enfrentou o Grêmio no Estádio Centenário. Eu não me lembro de muitas reclamações do gramado, eu tinha uma vaga lembrança de que o gramado estava ruim, que não estava bom. Mas depois eu fiquei na dúvida se eu não estava confundindo com outro jogo. Mas pelo menos no visual, com essas imagens que a gente tem aí, é uma coisa que preocupa, não só em relação a desempenho técnico, mas por questões físicas também, e claramente é algo que pode atrapalhar. Se vai atrapalhar alguém, vai atrapalhar muito mais o Fluminense, porque é um time mais técnico e também porque não está acostumado com o gramado. Então vai ser mais um desafio que pode deixar esse jogo aí um pouco mais difícil para o Fluminense nesta noite. E é claro que o Caxias, na medida do possível, vai tentar se aproveitar disso, evidentemente. Lembrando aqui, em relação à premiação, o Fluminense garantiu, com a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, R$3.400.000. Se avançar para a terceira fase, o Fluminense vai receber mais R$2.315.000. Nada, é uma graninha que ajuda, e não só por isso, né? Não só pelo aspecto financeiro, mas pelo aspecto esportivo, é claro, é fundamental avançar, seguir na Copa do Brasil, seguir adiante, porque é uma competição que é difícil pra caramba ganhar hoje em dia, com a participação dos clubes da Libertadores, é bem mais difícil, em tese pelo menos, do que a Sul-Americana. Mas enquanto for possível levar as três competições, é claro que o Fluminense tem que fazer isso, porque a coisa às vezes vai afunilando e em algum momento da temporada a comissão técnica vai ter que fazer escolhas. Por enquanto, não é esse o cenário. Estamos em meio ainda ao Campeonato Carioca, reta final, agora a hora de força máxima, até porque já vai ter uma data FIFA aí para dar uma respirada para o início do Campeonato Brasileiro, aí depois vem Copa Sul-Americana, vem Copa do Brasil, aí é aquele drama de abril com muitos jogos, 3 competições rolando simultaneamente. Vamos à provável escalação do Fluminense, como vocês já estão acostumados, sempre com a parceria, com o apoio da KTO. Ontem eu trouxe uma sugestão aqui de odd que superava 2.1, se eu não me engano, de vitória do Fluminense e menos de 4 gols no jogo, ou seja, até 3 gols. Odd 2.1, tá? Uma odd bastante interessante. A odd de vitória do Fluminense caiu um pouquinho, a KTO considerando o Fluminense ainda mais favorito nesse jogo. E aí, qual combinação eu fiz aqui? Vocês estão ligados que hoje pode sair o 100º gol de Germancano com a camisa do Fluminense, né? Ele fez contra o Volta Redonda no final de semana, o gol de número 99, e o 100º pode sair hoje à noite. E aí, se você acredita que vai acabar acontecendo, não é o ideal, né? A gente queria, imagina, Maracanã lotado, final do Campeonato Carioca, o Germancano vai lá, faz 100º gol, Fluminense 1-0, campeão estadual. É claro que o cenário ideal de filme seria esse.
Mas tem esse jogo e tem o jogo contra o Volta Redonda no Raulino. É bem provável que esse gol saia antes de uma possível final do Campeonato Carioca. Então, se você acha que o centésimo sai hoje, 1,92 é a odd aqui para Germancano marcar a qualquer momento. E aí eu combinei com a vitória do Fluminense. E isso dá uma odd de 2,45, tá? 2,45 é o que está dando neste momento, porque a KTO ainda oferece 10% de aumento. Então vai lá aproveitar. Acho uma odd bem justa, bem honesta. Sempre lembrando, aposte com responsabilidade, né? Colocando somente para jogo aquela grana que não vai te fazer falta, aquele dinheiro que não vai te fazer falta, que não vai te comprometer. Tá? Importante, fundamental ter essa consciência. Na KTO cada jogo é único e aqui no comentário fixado está um link com o nosso promo code. Só clicar aqui e fazer o seu cadastro. Se você não está lá ainda, por favor, faça isso aí. Ah, Alessio, mas não quero depositar, não quero apostar nada agora. Tá? Posso te ajudar ainda assim? Pode. Entrando, fazendo o cadastro, você com certeza já vai ajudar muita gente e evidentemente contamos com o seu apoio, porque, por exemplo, hoje Cauã Tinoco está em Caxias do Sul para representar a equipe do Jornada. Eu e o Gabriel Fio não viajamos dessa vez e a gente só consegue fazer isso em todos os jogos do Fluminense ao longo do ano, graças a essas parcerias como a KTO e também a Magic Milhas, que leva a gente para as partidas. Vamos lá então falar dessa provável escalação que temos desfalques já conhecidos dos últimos jogos. Thiago Silva, Lima, Renato Augusto, que já está fora há um tempo. Lescano, lembrando, reforço paraguaio, recém-chegado, não foi regularizado. Só vai poder estrear no Campeonato Brasileiro. Tá? Não pode disputar também o Campeonato Carioca. De toda forma, o Mano também não ia colocar o Lescano jogar de cara, sem mal ter treinado, num jogo decisivo eliminatório como desta noite. Então não é essa situação que vai fazer a diferença. Thiago Silva pode fazer diferença? Claro que pode, né? É um jogador que tem um peso enorme. Havia expectativa de contar com ele. Mas, de novo, como eu venho falando, há um cuidado muito grande. Até o momento eu não tenho informação de que o Thiago voltou a sentir dores. Tá? Aparentemente é realmente uma preocupação para que ele possa voltar 100%. E eu já começo a achar que ele vai voltar, até falei isso ontem, somente para uma possível final de Campeonato Carioca. Já estou começando a achar isso. Também não acho que ele vá para a Volta Redonda. Também não faz sentido nenhum, né? A não ser que para ganhar ritmo e tal, mas jogar naquele gramado ruim, para mim não faz o menor sentido. Acho que deve ficar mesmo para as finais do Campeonato Carioca. E o Lima voltou a sentir dores na panturrilha esquerda, infelizmente não tem condição de jogo. E aí a gente deve ter um time bem parecido com o que enfrentou o Volta Redonda, basicamente com uma dúvida na lateral direita, Samuel Xavier, que deixou o campo sentindo dores no fim de semana. E o Guga entrou bem no segundo tempo, essa disputa aí que, quando a gente acha que o Guga vai ter uma sequência, o Samuel volta, eu acho que na cabeça do Mano Menezes o Samuel Xavier realmente é o titular e continua sendo. Mas vamos lá, provável escalação com Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Ignacio Freitas, Fuentes, no meio de campo Otávio, Martinelli e John Ares, no ataque Kevin Serna, Canóbio e Germancano. Bom, a gente, se houver alguma mudança, pode ser por alguma necessidade que a gente não sabe ainda. Mas a tendência é essa e a gente viu e temos visto uma evolução. Temos falado muito sobre isso. E até em relação a essa questão, eu fiz um vídeo aqui ontem no canal que eu acho que é o momento da gente acreditar na consolidação e na evolução desse trabalho. Né? E é claro que isso passa por uma classificação hoje. Né? É claro que isso passa por uma confirmação na final do Campeonato Carioca, e aí a gente vai vendo as coisas e vai avaliando conforme as coisas forem acontecendo. Me parece uma evolução bem clara, porque não é só pelos resultados, pelas goleadas, mas pela forma como o time vem se impondo, pela seriedade como a equipe vem enxergando os jogos, a vontade de fazer mais gols, não só vencer por vencer e fazer ali o mínimo. E a gente já começa a ver aquilo que a gente vinha cobrando, movimentos naturais. E já começa a ver uma mecânica de ataque, ou seja, um padrão com um objetivo, que é fazer um jogo mais posicional, né, que é fazer essa bola chegar rapidamente nos jogadores de ataque que vão definir as partidas. E a gente tem visto isso acontecer de maneira mais fluida recentemente. Né, contra o Volta Redonda, muitas jogadas pelo lado direito, né, com
o Arias, o Serna se entendendo muito bem, o Samuel Xavier também encostava e depois foi o Guga. Jogadas pela esquerda de ultrapassagem, com o Fuentes indo por dentro, às vezes o Canóbio ia por fora, os dois invertiam, e o tempo inteiro a gente estava vendo essas associações, o entendimento melhor do que o Fluminense quer propor, do que o Fluminense quer fazer. Agora a gente começa a ver isso com mais clareza. Vem no momento, que não é coincidência, de também evolução física, de crescimento físico. Né? O Fluminense muito mais inteiro. E aí você consegue estabelecer um jogo mais forte, um embate, consegue igualar o embate físico, e a tendência é dessa forma que a técnica, o desempenho técnico dos jogadores do Fluminense, que são melhores, evidentemente, em relação ao adversário de hoje e aos adversários mais recentes, isso vai sobressair em algum momento. Então é uma partida eliminatória, a gente falou sobre o gramado agora, isso tende a dificultar o jogo da equipe que tem mais qualidade, que joga mais com a bola no chão, que joga mais com a bola no pé. O adversário conhece o campo e vai tentar dificultar de todas as formas. O Caxias sabe que o Fluminense é melhor. Por sinal, o Caxias não venceu nenhum jogo contra times de Série A. Perdeu para o Juventude, perdeu para o Grêmio, 4-0 para o Grêmio, 2-0 para o Juventude, e perdeu os dois confrontos contra o Internacional. Tomou 2-0 no próprio Estádio Centenário, depois 3-1 no Beira-Rio. Então é uma equipe que chegou à semifinal do Campeonato Gaúcho, mas que não vem fazendo um início de temporada bom como fez em outros momentos, chegando até a final, né, enfrentando o Grêmio, enfim. É uma equipe aparentemente um pouco mais fragilizada em relação às últimas temporadas, mas estão dentro de casa. Conhecem, como eu disse, o território. E eles sabem que levar o jogo para os pênaltis é lucro. O Fluminense tem que vencer, é jogo único, não tem conversa. Então é aproveitar as oportunidades, é se impor, continuar jogando com coragem como vem jogando, ser efetivo como vem sendo. Né? O Fluminense foi bem contra o Volta Redonda, aproveitou ali muitas das oportunidades que criou, construiu o placar, e isso tem que se repetir. É claro que cada jogo tem a sua história, né? Cada adversário tem o seu comportamento, mas se o Fluminense se impor da forma como vem se impondo, ter atitude, agressividade para ir e vencer o jogo mesmo fora de casa, a chance de classificação é enorme, porque evidentemente o Fluminense é bem melhor. Só que para ser melhor você tem que provar isso dentro de campo. Se o Fluminense vencer hoje, chegará a 8 jogos de invencibilidade. Vai pegar o Volta Redonda e vai chegar de novo numa possível final de estadual, podendo completar 10 jogos de invencibilidade. Então acho que esses números mostram uma evolução no trabalho do Mano, e essa evolução ela precisa ser consolidada neste momento em que, a partir de agora, depois desse jogo contra o Volta Redonda, e hoje também, porque tem o tempero especial, uma coisa que coloca uma pressão a mais, que é por ser um jogo eliminatório, essa evolução vai ser testada e a gente espera que ela seja, de fato, consolidada na prática, como a gente tem observado. O atacante Everaldo falou ao Flu TV. Vamos trazer aqui a palavra desse centroavante que chegou, está brigando por espaço com o Germancano, está doido para ter mais oportunidades. Hoje, provavelmente, ele vai ter, nem que seja entrando ali no segundo tempo, imagino eu. Pois tenho como característica, né, ser um centroavante de área, mas também gosto de sair pelos lados. Tanto que ano passado eu joguei pelo lado, né, no meu antigo clube. Então, fico feliz, né, por ter participado de 3 assistências e ter feito um gol no penúltimo jogo. Então, dar sequência no trabalho. Amanhã é um jogo difícil, fora de casa, pela Copa do Brasil. Então, a gente tem que ir para buscar o resultado, que é a vitória. E eu quero também participar, podendo fazer gols ou assistência. E vamos rapidinho com informações do Caxias, com o meu amigo o repórter Gustavo Lousada, que é lá da Rádio Caxias, para a gente entender melhor como chega esse adversário para o jogo dessa noite. Um grande abraço aos amigos do Jornada KTO, sempre um prazer conversar com vocês, desta vez para trazer informações do Caxias, que encara o Fluminense nesta quarta-feira pela Copa do Brasil.
Caxias que deu adeus ao Campeonato Gaúcho, foi eliminado no último sábado na fase semifinal, perdeu para o Internacional por 3-1 no estádio Beira-Rio. Resta agora a Série C do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil para o Grená neste 2025. Pois bem, para a partida diante do Fluminense, o técnico Luizinho Vieira deve manter o esquema com 3 volantes, que de certa forma até deu certo contra o Internacional no Beira-Rio. Caxias virou o primeiro tempo vencendo por 1-0, inclusive jogando bem, criando boas oportunidades contra o Inter no Beira-Rio. No ataque, uma possível mudança. Richard, jogador que foi titular nos primeiros jogos desta temporada, deve voltar ao time. Ele havia ficado no banco contra o Inter no jogo no último sábado, então ele deve voltar. Foi o que deu a entender o Luizinho Vieira na entrevista coletiva concedida nesta terça-feira. Provável time do Caxias para encarar no Fluminense deve ter Vitor Golas no gol, Thiago Enes na lateral direita, linha de zaga com Alisson e Lucas Cunha e Kelvin na lateral esquerda, meio de campo com Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Mantuan, Thomas Bastos mais adiantado como um camisa 10, Calisson e Richard comandando aí o ataque, uma dupla de ataque, né? Um 4-3-1-2 é o esquema utilizado pelo Luizinho Vieira. O Caxias que dá muita importância para essa partida na questão financeira e no grande objetivo do clube, que é subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com a cota que o Caxias ganha se passar pelo Fluminense, certamente será utilizada para novas contratações e para um investimento maior na Série C, que começa para o Caxias no mês de abril. Tá certo? Essas as informações do Caxias e de minha parte sempre um prazer conversar com os amigos. Grande abraço a todos. Valeu, meu amigo. Grande abraço e tamo junto. Pelo que eu vi aqui do elenco do Caxias, o jogador mais conhecido do Caxias é o Tomás Bastos, jogador de 32 anos que jogou pelo Botafogo lá em 2015. A arbitragem dele, Rafael Claus. Começou cedo, hein? Chegou no carnaval, Rafael Claus. Impressionante, né? CBF sempre muito carinhosa com o Fluminense quando o assunto é arbitragem. Pois bem, eu vou colocar na tela para vocês aqui, porque nunca é demais lembrar o quão ruim é o histórico de Rafael Claus apitando os jogos do Fluminense. É um negócio impressionante. Tá aí o site flusão.info. Passar a arbitragem completa primeiro. Rafael Claus apita o jogo, auxiliado pelo Danilo Ricardo Simão Maniz, todos de São Paulo, né? O Rafael de Albuquerque Lima. Lembrando que hoje não tem VAR, galera. Mais uma vez, não teremos VAR, tá? Seja o que Deus quiser, meu amigo. É Rafael Claus sem VAR. Essa é a parada. Os últimos 5 jogos, só uma vitória. Aliás, pegando aqui, nos últimos 12, olha só isso aqui, gente. Olha só isso aqui, sério. Nos últimos 11 jogos, uma vitória. Nos últimos 12, 2 vitórias. É claro que o Fluminense perdeu agora por causa do Rafael Claus. Não, sabe que não é. Mas cara, é impressionante. São 41 jogos no total, com 10 vitórias do Fluminense, 9 empates e 22 derrotas. Nenhum árbitro tem um retrospecto tão ruim assim, apitando os jogos do Flu. É um negócio impressionante. O último jogo foi aquele empate com o Atlético Paranaense lá na arena, aquele desespero ali para fugir do rebaixamento. Mas enfim, o que nos resta é torcer para que o senhor Rafael Claus faça uma arbitragem digna e não atrapalhe, não faça besteira, porque afinal de contas é jogo único, né? Vale decisão, vale vaga na próxima fase. Transmissão, a nossa transmissão Jornada KTO 1902, a partir das 5 da tarde já estaremos ao vivo com o Cauã Tinoco, direto lá do estádio Centenário, sempre com aquela transmissão especial de quem entende de Fluminense. Então você pode assistir o jogo. O jogo terá a transmissão do Sport TV e também do Premier. Você pode assistir o jogo e deixar o áudio da transmissão com a gente. E aí eu tenho certeza que você vai curtir ali uma transmissão muito informativa e com quem realmente acompanha e entende do clube. Pessoal, um abraço. A gente se vê mais tarde, a partir das 5, com mais esse desafio na Copa do Brasil. E a gente espera, claro, com a vaga na terceira fase. Valeu!